E aí, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre metodologia para entender o tamanho do mercado do teu negócio. Todo bom negócio, com certeza, ele começa resolvendo um grande problema, né? Mas de nada adianta você resolver esse problema se você praticamente não tem público para vender, né? E é preciso entender o tamanho desse público e quanto desse público você de verdade vai conseguir atender no médio e longo prazo. E para isso, uma das formas mais fáceis de fazer, né, mais fáceis de entender e metrificar o tamanho do mercado que a tua startup vai atuar, existe uma metodologia chamada Tan Sanson, vou colocar aqui, ó, Tan Sanson, que parece nome de trio sertanejo, mas na verdade ela é a base para entender a ideia do tamanho de mercado, né? Então, se esse mercado que você está entrando realmente vai suportar o tanto que você pretende crescer com o teu negócio. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você está montando um negócio para a área de restaurante. Só que você está num país que tem 10 restaurantes, né? Hipoteticamente aqui pensando. Não tem, né? A não ser que você esteja vendendo um negócio por R$ 1 milhão, 2 milhões de reais, não vai fazer sentido, né? Não fecha a conta não fecha, você não tem como manter uma operação com uma quantidade assim de clientes, né? Claro que eu usei um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas isso daí faz muito sentido em mercados que você tem diferentes tipos de público em diferentes regiões. Um dos negócios mais difíceis de fazer acontecer é justamente o marketplace regional, onde você precisa ter um vendedor e um comprador no mesmo local fisicamente, né? Então, por isso que grandes operações como a própria OLX são tão difíceis de fazer acontecer, né? Você precisa ter um grande investimento e uma grande concentração tanto do vendedor quanto do comprador no mesmo local. Mas aí o que é esse TAM Samson então, né? O TAM, no final das contas, ele é o tamanho de mercado, né? Vem daí o TAM, né? De tamanho de mercado. O quão grande é esse mercado no mundo inteiro, se a tua solução servir para o mundo inteiro, né? Ou pensando no mercado como um todo. Vamos falar de bar e restaurante de volta. No Brasil a gente tem cerca de 1 milhão de bares e restaurantes. Já o SAM é quanto você vai conseguir atender desse público de verdade no médio e longo prazo. Vamos pensar, poxa, eu tenho uma solução que é focada para bares e restaurantes no sul do Brasil. Então, eu vou conseguir atender esse público em algum momento. Mas hoje, com o tamanho da minha startup, eu não vou conseguir. Eu não tenho braço para atender todo mundo. E já o som é aquilo que você consegue fazer agora, né? Então, poxa, tenho uma pessoa na startup, estou aqui em Florianópolis, eu consigo atender os restaurantes e bares aqui da grande Florianópolis, né? E dentro desses bares ainda é provável que você vá subdividir, né, esse teu mercado em mais categorias, né? Eu estou usando bares e restaurantes, mas isso vale para qualquer coisa, né? Evite, principalmente se você for falar com o investidor, dizer que, poxa, não, eu consigo atender todo mundo, né? Não faz sentido, né? Mas no início, às vezes, quando a gente está começando a operação, começando a montar o negócio, a gente tem essa ilusão de que a nossa solução é feita para todo mundo, e isso, obviamente, não é verdade, né? Vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui, quem sabe vai ficar mais fácil de entender, né? Pensando num aplicativo de meditação, né? Então, poxa, todo mundo que é estressado no planeta ou quer conhecer um pouco sobre meditação, né? Sam, poxa, todo brasileiro entre 25 e 40 anos que gosta do assunto saúde mental e precisa, às vezes, né, praticar a meditação. E o som é todo mundo que eu vou conseguir atingir aqui em Floripa, com um anúncio de R$ 500 por mês, por exemplo. Esse poderia ser uma espécie de um Tansanson aí também para um aplicativo de meditação, né? Claro que isso vai se desdobrar muito de acordo com o que tiver no aplicativo, qual é teu ICP e assim por diante. Então, se você gostou desse vídeo, gostou da metodologia, quer entender um pouquinho mais, quer entender um pouco mais sobre esse mundo de startup, ou tem um amigo que está montando uma startup e precisa conhecer essa metodologia, manda esse vídeo para ele. Segue a gente aqui também, entra no nosso site lá no yougostartups.com.br, então você vai ter bastante conteúdo sobre esse tipo de assunto. Valeu!